Olá, essa é a primeira aula sobre estereoquímica, continuação da parte de representações de moléculas orgânicas no espaço, né? O assunto está nesses capítulos desses livros aí, que estão na tela. Aquela transparência que a gente mostrou antes, né? Com um resumo pictórico ali de isômeros e isomerismo. A gente já falou essa parte aqui do isomerismo conformacional, né? A gente já falou dos conformeiros do ciclo hexano, a gente falou de rotâmeros, que mais? Falta isso aqui eu vou tratar nessa aula, né? De eixo quiral e plano quiral, que tem a ver com a restrição de rotação, tá? Por isso que está desse lado aqui, atropoisômeros, atropisomerismo, eu vou falar. Eu vou falar de diastereisômeros, isomerismo geométrico e enantiômeros, tá? Então essa parte aqui que falta da esquerda ainda. Então primeiro vamos ao isomerismo geométrico aqui, que tá onde ele tá aqui, ó, né? Isomerismo geométrico. Vocês conhecem bastante isomerismo geométrico cis e trans, né? Mas talvez não tenham ouvido falar ou não se lembra de E e Z. Eu vou falar a diferença entre os dois. Primeiro aqui, isomerismo geométrico não acontece só com alcenos, né? Cicloalcanos também, cicloalcanos, por exemplo, ciclopentano, ciclobutano, ciclohexano, podem ter isomeria cis-trans também. Tá, que você tem esses dois tipos de 2 de metilciclohexano, né? 2 derivados de ciclohexano. Você tem assim que tem os dois grupos metila do mesmo lado do plano. Então, como eles estão do mesmo lado do plano, ele é cis. E esse aqui estão em planos contrários, eles estão anti um ao outro. Esses daqui estão sim um ao outro. E esse aqui eles estão anti um ao outro. Quando eles estão sim um ao outro, eles são cis. Quando eles estão anti, eles são trans, né? Então, o outro mais comum são quando você tem do mesmo lado da molécula. Ele é cis, quando tem lados opostos, ele é trans. E veja, isômeros geométricos têm propriedades físico-químicas diferentes. Por exemplo, ponto de ebulição do cis-2-buteno é 4 graus, enquanto ponto de ebulição do trans-2-buteno é 1 grau. Então você consegue separar os dois, por exemplo, por cromatografia a gás, para detectar num cromatógrafo a gás, por exemplo. A grande pergunta e quando você tem esse composto aqui, que você tem, aqui você tem 2 grupos iguais, 2 grupos diferentes, dois pares de grupos iguais. O que acontece quando você tem 2 grupos diferentes ligados aqui e você ainda tem hidrogênio? Não é tão difícil, né? Você pode usar os hidrogênios para falar se é cis ou trans, ok? Então, ainda dá para você usar essa nomenclatura, cis e trans. Quando você tiver essa molécula no mesmo lado, você não tem isomeria geométrica, tá? Esse composto aqui, ou se você virar que é isso aqui, é o mesmo composto, não são 2 compostos diferentes. Então, quando você tem 2 grupos iguais na ponta aqui, você tem um que a gente chama de alceno terminal, com hidrogênios ou 2 grupos iguais, você não vai ter isomeria cis-trans, isomerismo cis-trans ou isomerismo geométrico. Só para lembrar, né, essa dupla, ela está no plano e aqui na ortogonal você tem a ligação π, como a gente já viu antes, né? O que acontece quando a gente tem, por exemplo, 4 grupos diferentes ligados? Eu tenho etil, hidrogênio, metil e bromo. E agora? Como que a gente faz para falar se é cis e trans?
Aí a gente usa o caso geral, que é essa notação E e Z. Na verdade, você pode usar E e Z para tudo, tá? Inclusive para cis e trans. E vem do alemão, que chama-se é a palavra entgegen, que quer dizer contrário. E Z é zusammen, que é junto. A gente tem a brinca para você decorar, a gente fala que está junto, tá? Só para você não esquecer que Z é de zusammen, que é junto em alemão. Essa é uma nomenclatura mais geral do que cis e trans. E como que você decide se é E ou Z? Você decide se é E ou Z pela ordem de prioridade dos grupos. Aqui vai ser importante agora e vai ser depois importante na próxima aula, quando eu falar de nomenclatura de enantiômero, tá? Então, como é que a gente sabe qual a ordem de prioridade? A ordem de prioridade, segundo Kahn, Prelog e Ingold, que foram quem definiram isso na década de 50, depois ganharam o prêmio Nobel por conta disso, é que a gente tem que considerar o número atômico da substância. Então, o que você faz aqui é divide o seu alceno em 2, tá? E aí você olha desse lado aqui, que eu vou chamar de lado direito, e você olha do lado esquerdo, tá? Então é importante que você divide assim, é desse jeito que divide, não é aqui, tá? Não é aqui, é aqui, ó, tá? Desse jeito que eu dividi. Então olha do lado direito e você olha quem são os grupos. Quem é o grupo que está aqui? É hidrogênio. Qual é o número atômico de hidrogênio? 1. Ok, e aqui, quem está? Carbono. Qual é o número atômico do carbono? 12. Okay? Ah, mas o carbono está ligado no hidrogênio. Não precisa olhar nos hidrogênios, é o grupo que está ligado direto no carbono sp2. O hidrogênio não conta aqui nesse caso. Então aqui eu tenho 1 e 12. Quem é maior? 12. Então esse grupo aqui é o grupo prioritário, é o grupo de prioridade 1. E aqui eu tenho um grupo de prioridade 2. Tá? Faça a mesma coisa do outro lado. Qual é o número atômico do bromo? 35. E aqui? Carbono. Né? Então você compara quem está ligado aqui com quem está ligado aqui. Não precisa ver o resto da molécula, tá? Só ver quando for igual, aí você vai para o próximo, ok? Mas nesse caso aqui, o primeiro já decide. Então, bromo é maior do que, tem número atômico maior do que o carbono, então ele é prioridade 1 e o carbono prioridade 2, ok. Os grupos de maior prioridade estão do mesmo lado ou estão lados opostos? Eles estão do mesmo lado. Então, eles estão juntos, né? Estão juntos. Então, eles estão juntos, ele é Z. É similar ao cis, né? Mas aqui a gente não pode usar essa nomenclatura. Se os grupos de maior prioridade tivessem trans um ao outro, ou seja, contrário, ele seria E. Ok? Ficou certo? Depois a gente vai treinar mais ordens de prioridade quando eu falar na próxima aula, mas é bom que você saiba que tem tabelas aí, mas baseadas no número atômico. Pode complicar? Pode. Quando tem ligações duplas, grupos com ligações triplas, grupos com heteroátomos, começa a complicar um pouquinho, mas a ordem ali de prioridade é sempre o número atômico, não é a massa, é o número atômico, ok? Então aqui mais alguns exemplos, né? 4 grupos diferentes. Quem tem maior número atômico aqui? Bromo ou hidrogênio? Bromo. Ok. Cloro ou carbono? Cloro. Então nós temos grupos de maior prioridade no mesmo plano, então ele é Z. Ok, e aqui? Aqui eu tenho o grupo de maior prioridade aqui, o grupo de maior prioridade aqui. Eles estão contrários um ao outro, então ele é E. Entgegen. Beleza, o que a gente tem aqui agora? Agora aqui eu tenho carbono, 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 carbono. Vixe, como é que eu faço agora? Mesmo jeito, ó. Então você vem aqui é carbono. Ok, e aqui? Aqui também é carbono. Tá bom, quando empata, que a gente chama de empata isso, o que você faz? Você vê quem está ligado no de cima e quem está ligado no de baixo. Quem está ligado no de cima? Um hidrogênio e um carbono. Ok. Quem tem maior... Bom, tem o hidrogênio e o carbono, né? O hidrogênio, o carbono e outro carbono, desculpe. E embaixo?
eu tenho um carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio. Ok, quem é? Lá de cima tem 2 carbonos e um hidrogênio. Qual é o maior número atômico que eu tenho aqui? 12. Ok, e aqui eu tenho carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio, o de cima ainda está ganhando. Só que aqui embaixo eu tenho oxigênio, que é 16. Então aqui eu desempato. Então quer dizer que esse grupo aqui tem maior probabilidade do que o de cima. Porque o de cima só tem carbono ligado, cujo maior número atômico é 12. O de baixo tem oxigênio, que é 16, então é ele que é maior probabilidade. É como se em cima eu tivesse ligado CCH e aqui OHH, onde tem maior número atômico embaixo, porque o oxigênio tem número atômico 16. E aí eu faço o mesmo raciocínio aqui. Aqui eu tenho CH2, aqui CH2, ok, está empatado. Pulo para o carbono do lado. Pulo para o grupo do lado, desculpe. O grupo do lado é um carbono, um hidrogênio e um cloro. Ok, mas aqui é um cloro. Ok? Então você tem que comparar sempre primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Então, no primeiro empatou, no segundo eu já tenho um cloro aqui e aqui tem um carbono. Então, como se eu tivesse CHH no segundo aqui, e aqui no segundo tem o cloro. O cloro tem maior número atômico, então ele é de maior prioridade. Então, tem grupos de maior prioridade, do mesmo lado ele é Z. Se fosse o contrário, ele seria E. Tá? Acho que deu para entender. Não deu, a gente tira a dúvida depois. Mais exemplos para vocês verem a ordem de prioridade. E quando eu tenho uma dupla, por exemplo, aqui eu teria carbono e carbono. Aqui eu tenho carbono e carbono, só que tem uma dupla no meio. Então, esse carbono aqui é como se ele tivesse ligado a 2 hidrogênios, ok? Esse carbono está ligado aqui. Esse carbono aqui é como se eu tivesse um hidrogênio, um carbono e outro carbono. É como se tivesse isso aqui em cada um deles, né? Ó, se eu tivesse isso aqui, ó. Como se eu tivesse isso, porque ele tem uma dupla. Eu sei que não é assim que está ligado, mas é como se ele tivesse ligado a um hidrogênio e 2 carbonos, porque ele tem uma dupla aqui, tá? Então aqui quanto é o número atômico máximo? 12, esse empata com esse, 12, mas os outros 2 são hidrogênios e esses aqui é carbono. Então aqui eu tenho o maior número atômico, é 1. De novo, não é por massa, é por número atômico sempre. E aqui embaixo, esse empata com esse, né? Esse empata com esse, eu passo para o segundo. Segundo aqui, ó. Esse aqui é desempate, porque eles são diferentes. Então, aqui eu tenho ligado direto a um oxigênio, cujo número atômico é 16. Aqui é como se eu tivesse ligado 3 carbonos. Ok, mas cada um desses carbonos é 12. Nunca vai superar o oxigênio, que é 16. Então, o grupo de maior prioridade é esse aqui. Se os grupos de prioridade iguais estão do mesmo lado, ele é Z. Se estivesse do lado contrário, seria E. Por fim, o que acontece quando a gente tem um isótopo, né? Se tiver carbono 12 ou carbono 14, hidrogênio ou deutério ligado, como eu disse, é por número atômico. Acontece que aqui o isótopo, o número atômico do isótopo, no caso hidrogênio e deutério, o número do isótopo desculpe, aqui é hidrogênio, só que a massa é maior, né? Desculpe. No caso de isótopo, é a massa que conta. Não tem jeito de se comparar, porque o número atômico, a massa é diferente. O número de prótons é iguais, só que a massa é diferente, né? Igual carbono 12, carbono 14. Ele continua carbono, porque o número de prótons é igual, mas ele é o isótopo porque o número de massa é diferente. Então, no caso de isótopos, é a massa que vai mandar. Aqui a massa é 1, aqui a massa é 2, então isso aqui ganhou. E aqui, que não são isótopos, a gente usa a prioridade por número atômico, que estava descrito acima. Então, os grupos de igual prioridade estão do mesmo lado, esse é Z. Se tivesse lado oposto, seria E, de entgegen, oposto, contrário. Vamos agora falar de isomerismo óptico, tá? Primeiro, o que é quiralidade? Quiralidade é a ausência de elementos de simetria. Vocês já devem ter visto alguma disciplina onde você viu elementos de simetria, por exemplo,
C2H, C2V, C6H, C6V, aqueles elementos S2, S4, que é S é um plano simétrico com centro de inversão, o CI, que é o centro de inversão em si, e C1, que é a ausência de elemento de simetria. Isso tudo é útil para a gente falar em espectroscopia, em simetria de cristais, em geologia, ou seja, a simetria é uma propriedade que está em várias áreas, aí, não é só em química, né? Isso é matemática, tem isso bem definido, física, até arquitetura tem conceitos de simetria, né? Então, quiralidade é a ausência de simetria, ou seja, quando você tem um objeto que não tem simetria, a única simetria que tem é com a imagem dele especular, tá? Então, por exemplo, a nossa mão é simétrica, né? Vocês estão vendo aqui, uma mão minha, eu não consigo sobrepor minha mão de tal forma que eu consiga, às vezes eu consigo sobrepor, mas o dedão fica de um lado, o dedão fica do outro. O único jeito de eu sobrepor é quando eu ponho uma em frente da outra, que uma é a imagem especular da outra, como se tivesse um espelho. Aliás, quiralidade vem do grego, quer dizer mão, tá? Então aqui o reflexo da mão, só a orelha, é quiral, né? Ela não tem simetria, ela é justamente o reflexo de uma da outra. Se você tem um carro que ele também não tem simetria, porque você tem a direção de um lado e do outro lado não tem. Então ele é um objeto que não tem simetria. Já uma cadeira, um garfo, um copo são objetos simétricos. Ele não tem quiralidade, tá? Fácil de entender quando a gente tem um objeto macroscópico, né? Mas quando a gente tem uma substância que é ao nível molecular, né? Atômico, o que acontece aí é que também tem simetria, tem simetria ou ausência de simetria, porque uma molécula orgânica tem uma estrutura 3D, né? Então a gente tem que considerar isso. Então, molécula que não é sobreponível à sua imagem no espelho é chamada de quiral. Do grego antigo, você tem heir, que é mão em grego, heir. Aí vem a palavra quiralidade, que vem do inglês, que tem CH, né? Então a gente, em inglês é chiral, e a gente, que escreve com CH, mas em português esse som de CH é a letra Q que dá, por isso que é quiralidade com QU e não com CH em português, igual química é com CH em inglês, e em português é com Q. Uma molécula que é sobreponível é chamada aquiral, ou seja, se você conseguir sobrepor, então ela não tem quiralidade, né? Quiralidade é a ausência de simetria, como eu falei. Um carbono ligado a 4 grupos diferentes é chamado de centro estereogênico. Há eixo quiral e plano quiral também, que a gente vai mostrar já já. Moléculas contendo um único centro assimétrico são sempre quirais. Se ela tem 2 centros assimétricos, pode ser que ela não seja quiral, como eu vou mostrar para vocês, tá? Então, por exemplo, você tem essa molécula aqui, esse carbono está ligado a 4 grupos diferentes. Chama a atenção novamente de vocês que vários de vocês ainda falam radical, né? Isso aqui não é um radical, isso é um grupo que está ligado. Não tem radical nenhum aqui. Radical é uma espécie com elétrons desemparelhados. Por exemplo, radical metila. Isso é um radical metila. Quando está ligado aqui, isso não é radical. Chama-se grupo. Então, quando você tem um carbono ligado com 4 grupos diferentes, você tem um centro assimétrico, né? O centro estereogênico, que é assimétrico. E ele você não consegue sobrepor a imagem especular dele, ok? Porque ele tem ausência de simetria, ele não tem simetria nenhuma, essa molécula. Isso quer dizer que essa molécula é quiral e o reflexo dela também é quiral. A gente tem um par de enantiômeros, ok?
um centro quiral, um par de enantiômeros. A gente vai trabalhar mais com centro quiral, mas como eu disse, tem eixo quiral e plano quiral também. Já essa molécula, veja, ela tem dois grupos que são iguais, dois diferentes. Como ela não tem todos os grupos diferentes, essa molécula é aquiral. Isso é um jeito fácil de ver. Na verdade, essa molécula é aquiral porque ela tem um plano de simetria, que é um plano que passa aqui. Você tem as duas metilas, você tem um plano passando que divide essa molécula em dois. De um lado você tem uma metila, de outro lado você tem a metila, então você tem exatamente um plano que divide a molécula em duas partes iguais. Se ela tem um plano de simetria, ela tem um elemento de simetria, que é o tal do plano de simetria, pode ser horizontal, vertical, ortogonal, né? Então ela não é quiral, ela é aquiral, porque ela tem um elemento de simetria. Centros assimétricos são centros estereogênicos. Como eu disse, centro assimétrico é um centro estereogênico. Mas centros estereogênicos não são centros assimétricos. Por exemplo, esse é um centro estereogênico, esse é um centro estereogênico, centro estereogênico, centro estereogênico. Mas isso não é um centro assimétrico. Essa molécula tem simetria. Quem é a simetria? O próprio plano da molécula. Ela está no plano. Esse próprio plano da molécula divide a molécula em duas partes iguais. Okay? Então ela tem um plano de simetria, tem elemento de simetria, ela não é quiral. A mesma coisa acontece com essa molécula, você tem um plano de simetria aqui, ó, que divide a molécula em duas partes iguais. Como ela tem plano de simetria, ela não é quiral, ela é aquiral. Como determinar se uma molécula é quiral ou não? Construindo modelos moleculares. Pode parecer bobagem, né? Mas tem certas moléculas que, olha, eu tenho experiência e eu não consigo ver se essa molécula é quiral ou não. Eu tenho que construir um modelo para me certificar disso, tá? A maior parte das vezes aqui a gente não vai precisar disso, tá? Por exemplo, se você tiver uma molécula que tem um centro estereogênico com carbono com 4 grupos diferentes, aquele é um centro quiral, tá? Se tiver um único centro quiral, ela vai ser quiral. Um único centro estereogênico, assimétrico, ela é quiral. Mas, como eu disse, tem moléculas que têm plano quiral e eixo quiral. São alguns casos vamos voltar lá para eu ver qual é o nome. Átropo isômero. Então, verificando a presença de plano de simetria na molécula. Moléculas quirais não têm elementos de simetria, como eu falei, como planos de simetria, por exemplo. Veja essa molécula aqui. A molécula A tem 4 grupos iguais. Isso quer dizer que ela tem esse plano de simetria aqui, que divide a molécula em duas partes que são idênticas uma à outra. Então, ela tem um plano de simetria. Tem um elemento de simetria, a molécula A não é quiral. Molécula B tem esse carbono tem 3 grupos iguais. Ela tem um plano de simetria, devido à molécula com H para baixo, um H para cima, essa molécula também não é quiral. Com 2 carbonos iguais e 2 diferentes, mesma coisa. Só quando esse carbono tem 4 grupos diferentes é que a gente tem um centro estereogênico assimétrico que é quiral. Essa molécula é quiral. Por quê? Porque não tem nenhum plano que divide a molécula. Não, desculpe, aqui ainda é. Desculpe. Aqui ainda eu tenho 2 diferentes e 2 iguais. Que eu tenho 4 iguais, 3 iguais, 2 iguais e 2 pares de iguais, né? E aqui um par de igual e um par diferente. Veja, a gente só vai ter quiralidade quando a molécula tiver 4 grupos diferentes, por exemplo, H, Cl, Br e F, por exemplo, ou qualquer outros 4 grupos diferentes. Essa molécula não tem nenhum plano de simetria, nenhum elemento de simetria, logo ela é um centro estereogênico assimétrico, ela é quiral. E a gente vai saber dar nome para ela e designar uma ou outra dentro em breve. Plano de simetria é um plano imaginário que corta
a molécula de maneira que as duas metades, né, sejam iguais. Isso, se você conseguir achar um plano desse que corta a molécula em duas partes iguais, é um elemento de simetria. Se tem elemento de simetria, não é quiral. Lembrar sempre, o único critério para quiralidade é que a molécula e sua imagem especular não sejam sobreponíveis, né? É basicamente isso. Para transformar um enantiômero em outro, seria preciso quebrar a ligação. Você consegue transformar um enantiômero no outro. Daí você quebra uma ligação, quebra uma outra e inverta. Aí você tem um enantiômero. Okay? É assim que você produz um no outro. Veja, esse aleno aqui, ele é quiral, tá? Veja, você tem uma dupla, essa dupla aqui, ó, essa parte da molécula aqui, ó, tá num plano, ok? Tá assim, do jeito que está desenhado, no plano do papel. E a outra ali, como é que tá essa outra parte aqui da molécula? Essa outra aqui, ó, que eu estou pontilhando. Como que ela tá? Então a parte que não está pontilhada, vou fazer assim que fica mais fácil. Essa parte que não está pontilhada é assim, e essa parte que tá pontilhada tá assim, ó. Ela tá ortogonal, esses dois anéis, né? Porque se essa parte aqui está fazendo, essa parte aqui está fazendo tem uma ligação sigma no plano e tem uma ligação pi ortogonal. E para fazer outra ligação nesse carbono central, essa ligação pi tem que estar no outro eixo, não pode estar no eixo Y, tem que estar no Z, então eles estão ortogonal. Quer dizer que essa molécula é assim, ó, tá? Ela não é planar, assim, ela é assim, ó. Ok? Então, se você tentar passar um plano de simetria aqui, você não vai achar nenhum plano que divide essa molécula em duas partes iguais. Ok? Então, essa molécula é quiral. Aí você vai falar assim, ué, mas não é... Cadê esse carbono está ligado em 4 grupos diferentes? Não, esse carbono está ligado 2 vezes no mesmo grupo. E 2 vezes no mesmo grupo. Então, você não pode usar aquele critério que você estava usando que a gente usou antes, de o carbono ligado a 4 grupos diferentes. Aquele está ligado em 2 grupos iguais aqui, 2 grupos iguais é quiral, tá? Porque ele tem um eixo quiral, okay? Que é esse eixo aqui, que está a própria molécula, tá? E é simples porque eu não tenho nenhum elemento de simetria. Se eu não tenho elemento de simetria, essa molécula é quiral. Não necessariamente eu tenho que ter um centro estereogênico assimétrico, pode ser, tá? Já essa molécula aqui, a gente consegue desenhar um plano de simetria. Veja, a gente tem, de novo, né, essa parte da molécula está aqui e essa está aqui. Nessa molécula, deixa eu tentar ver quando está o plano. Esse aqui, ó, esse que está aqui, eu posso desenhar um plano que passa aqui na molécula. Esse plano aqui, ó. Tá? Esse plano aqui divide a molécula em duas, em que a parte de cima tem uma metila e a parte de baixo aqui tem outra metila. Então, se eu olhar essa molécula aqui, eu acho um plano que eu divido a molécula em 2 partes iguais. Se ele tem um plano de simetria, ela é aquiral. Para vocês verem como está essa molécula no espaço, ela está aqui, ó. Esse carbono aqui é esse aqui. Esse carbono é esse aqui e esse aqui é esse aqui, tá vendo? Então, esse carbono aqui, ó, desculpe, né? Tá sim, tá certo. Esse carbono aqui, esse e essas 2 metilas aqui, elas estão todas no mesmo plano. Esse hidrogênio aqui está para frente do plano e essa metila aqui está para trás do plano, tá? Então, a estrutura dessa molécula é isso aqui no espaço. Dá para ver melhor aqui, bem melhor, né? Ok? Então, estou te falando que você tem um plano, esse plano aqui, ó, esse plano aqui da molécula, ó, que vai até aqui, que divide ela em 2 partes, uma metila para cá, uma metila para trás do plano, que são iguais. Esse é o plano de simetria. Então, essa molécula é aquiral. Óbvio que esse exemplo é um exemplo mais complexo, eu quero só mostrar para vocês que existe, tá? Vou mostrar mais coisas complicadinhas para vocês. Por exemplo, essa molécula aqui também é quiral. Ela não tem nenhum centro quiral, pode procurar que não tem, tá?
mas ela é quiral porque ela tem um problema de rotação. Como ela tem esses grupos aqui são muito volumosos, esses dois grupos, eles impedem que a molécula fique no plano. Se ela ficar no plano, ela tem o próprio plano da molécula dela, que é o plano de simetria. Agora, se ela for impedida, ela nunca vai ter esse plano, ok? Se ela nunca tem esse plano, ela não é simétrica. E isso torna ela quiral, tá? A gente tem um jeito de classificar, você tem que ter um jeito específico de olhar ali, de escrever a molécula, para a gente descrever se ela é S, que quer dizer rotação segunda convenção ali do grupo prioritário e tal, que eu vou te explicar já já, para anti-horário, e esse aqui é o enantiômero dela, que é para o sentido horário, que é o R, tá? Isso é uma notação diferente, tá? E isso aqui é um atropoisômero, ok? Tá, do plano quiral, ela tem. Essa aqui é mais um exemplo de vocês de aleno, como está aqui, e como a gente classifica esses alenos, né? Então você escreve a notação de Newman para esse aleno, olhando nesse eixo aqui, né? Então você põe esse grupo OH está para cá, esse está para cá, o outro está no outro plano. Aí você nomeia os grupos em ordem de prioridade, que eu vou falar já já como funciona. Esse é de prioridade 1, esse de prioridade 2, esse 3 e 4. Então você tem que a ordem de prioridade, o jeito que dá o nome nesse composto aqui é pegando o de gozado. Ok. Esse aqui é o R e esse aqui é o S. Eu não vou entrar em detalhes desse, porque isso daqui é muito mais complexo do que cada composto desse tem uma regra para definir o que a gente chama de configuração absoluta, se é R ou S, tá? Então não são regras convencionais. Eles têm regras que você tem que memorizar para descobrir como dar nome para eles, R ou S, tá? Mas cada um deles tem uma lógica envolvida para você conseguir descrever quais são os enantiômeros, se é o enantiômero R ou S no caso. Para moléculas mais simples vai ser mais fácil mencionar, tá? Mas cada um deles tem uma regra, como eu falei. Mais alguns exemplos. Essas moléculas aqui, as duas também têm esses grupos nitro e os grupos carboxila, fazem com que essa molécula não gire indefinidamente. Isso faz com que elas possam ter quiralidade ou não. Por exemplo, os anéis ao lado aqui, eles são impedidos de girar. E isso gera dois anéis benzênicos ortogonais, do jeito que vocês estão vendo aqui. Esse da com nitro está no plano do papel, e esse com o carboxilato ele está perpendicular ao plano do papel, ele está saindo aqui assim, está assim, né? Mas a gente consegue traçar um plano aqui, o próprio plano do papel, aqui da apresentação, ela divide a molécula em duas. Então ele tem um plano de simetria. Significa que você colocar um espelho aqui, essa molécula e essa são a mesma. A imagem especular dela é a mesma, ok? Porque ele tem um plano de simetria. Isso faz com que essa molécula aqui seja quiral. O que acontece se eu pegar um grupo carboxilato e colocar aqui e um grupo nitro e colocar aqui? Quando eu faço isso, agora não tem mais esse plano, porque quando eu divido a molécula do jeito que estava dividindo, de um lado eu vou ter um nitro, do outro lado eu vou ter um carboxilato, o que não é igual. Então não tem um plano de simetria. Isso faz com que essa molécula aqui seja diferente dessa. Essa é a imagem especular da outra, a imagem do reflexo do espelho. Essa aqui, a imagem especular dela é a mesma, ok? Então são a mesma molécula, consequentemente ela é aquiral, mas essa aqui é quiral. Tem um jeito de dar um nome, então uma das moléculas aqui é que não é quiral. Você desenha ela aqui desse jeito. Você tem um anel, tem os dois nitros aqui e aqui tem os dois grupos carboxilato. Aqui dá para ver certinho que você tem um plano aqui que divide a molécula em duas partes iguais.
ou outro plano aqui, que divide a molécula em duas partes iguais. Então, ela tem dois planos de simetria. Isso faz com que essa molécula aqui não seja quiral. Você pode desenhá-la assim ou assim, que dá na mesma, tá? É a mesma molécula. Já outra, quando a gente troca o grupo nitro e o grupo carboxilato, né? A gente pode desenhá-la assim, né? Ou assim, depende do lado que você olha. De qualquer lado que você olhar, você vai cair que ele não tem plano de simetria como tem no de cima. Então essa molécula não tem plano de simetria. Veja, isso só acontece porque a molécula não é livre para girar. Se ela fosse livre para girar, ela não seria não seria quiral, porque ela teria o plano da própria molécula com plano de simetria, que a molécula não tem plano, o próprio plano, porque os dois anéis são impedidos de girar, tá? Eles estão ortogonais um ao outro. E aí, usando a regrinha para esse caso aqui, a gente descobre que essa molécula é S, anti-horário, é a mesma molécula, né? Eu só estou olhando, não estou olhando no antiômero dela, só estou olhando os dois jeitos de olhar a mesma molécula. Então, essa molécula aqui é o S. E essa aqui não é S nem R, porque ela não é quiral. Ela é uma molécula quiral. Antes de falar como se dá o nome, que é a próxima aula, eu vou falar um pouco da atividade óptica, né? Então, compostos quirais são opticamente ativos, né? O que é opticamente ativo? Eles desviam o plano da luz polarizada. O que é luz polarizada? Luz polarizada é uma luz que vem de um aparelho chamado polarímetro. Você tem uma fonte de luz, essa fonte de luz ela emite radiação eletromagnética no visível em várias direções, na verdade em todas as direções. E se for ver, a luz é uma onda, né? E você tem o vetor dessa onda eletromagnética. Ele pode vibrar nessa direção, ela pode girar em 5 graus, em 360 graus ele tem vetor, porque ele se propaga em todos os vetores das ondas eletromagnéticas, se propagam em todas as direções. Essa é a luz normal, que é a luz que vocês estão vendo aqui. Quando essa luz passa por um polarímetro, por um polarizador, que pode ser um vidro, um polímero, o que acontece é que ele não deixa passar a luz em qualquer vetor da luz eletromagnética, do campo eletromagnético, da onda eletromagnética, em qualquer direção. Ele só deixa passar numa direção específica, né? Então essa luz sai polarizada, ela sai com uma polaridade definida num vetor vibrando numa direção só, tá? Então, polarizador, depois você passa tem uma luz polarizada, essa luz polarizada vai incidir num recipiente de vidro, geralmente de quartzo, que contém a amostra que você quer analisar. Essa amostra tem um caminho óptico, essa cela, né, tem um caminho óptico que tem que percorrer, e nesse caminho óptico tem uma substância que está dissolvida num solvente, uma determinada temperatura, e essa luz polarizada entra em contato com essa molécula. Se essa molécula não for quiral, ela vai interagir com a luz sempre do mesmo jeito, gerando luz não polarizada. Então você vai captar a luz sem desvio nenhum da luz. A luz vai entrar numa direção e vai sair do mesmo jeito, você não vai desviar a luz. Se você tiver uma substância quiral, o que acontece é que se ela é de um tipo ou do outro, se ela é um enantiômero R ou S, ela vai interagir com a luz de forma diferente, desviando a luz polarizada para uma determinada direção. E esse desvio pode ser quantificado. Então a luz que entrou vibrando nessa direção aqui, nesse eixo, ela sai num ângulo diferente, e a gente consegue medir esse ângulo, né? Então, se esse desvio foi no sentido horário, essa luz, essa substância se diz destrógira, ou que do latim é direita, né? Ou horário, que é o mais correto. E se ela virou para a esquerda, né? Para o sentido anti-horário, ela tem esse símbolozinho menos ou um L pequenininho, quer dizer levógiro, né?
Veja, aqui é só o desvio da luz polarizada. Ela pode ser destrógena, um Dzinho ou mais é o símbolo, ou levógeno, que é menos ou L. Isso não tem nada a ver com ROS, tá? Já fique claro para vocês. O desvio da luz polarizada, destrógeno, levógeno, não tem nada a ver com RS. RS é outro papo, tá? Você pode ter uma molécula que é R e é levógena. Você pode ter uma molécula que é S e é destrógena, tá? São duas coisas diferentes. Compostos aquirais não desviam a luz polarizada, você não tem ela nem destrógeno nem levógeno, a luz sai no mesmo ângulo que ela entrou. São opticamente inativos. Esse é um aparelho mais, bom, pelo menos na época era atual, deve ter mais moderno ainda, né? Então, um dos conceitos que a gente pode tirar do desvio da luz polarizada é a pureza óptica, que quer dizer quanto daquele tal enantiômero tem na amostra. Isso é importante quando a gente vai quantificar enantiômeros numa mesma solução, por exemplo. Pureza óptica de um enantiômero pode ser determinada através da medida do alfa, que vocês vão ver já já o que é o desvio da luz polarizada, né? Segundo a fórmula mostrada abaixo. Pureza óptica é a rotação específica observada, que é o tal do alfa, e a rotação específica do enantiômero puro, que é alfa. Rotação específica, esse aqui, ó, tá? Eu vou explicar já já o que é. Alfa, fazer assim, ó. Contudo, deve-se conhecer o alfa de um dos enantiômeros na forma pura, senão você não consegue a pureza óptica. Vocês vão ver vários problemas aí quando a gente estiver te falando de substância como que a gente isola um enantiômero puro. Na próxima aula vai ser falado isso. Uma limitação do método é o fato de que o valor de alfa é sensível a uma série de parâmetros, o que pode tornar o erro experimental bastante grande. Deste modo, métodos analíticos mais confiáveis como HPLC e CG, utilizando colunas quirais, têm sido mais utilizados para você quantificar quem é a quantidade do enantiômero S e o R e você dizer qual é a pureza óptica. Tá? Veja, uma substância, uma solução pode ter, o rendimento de uma reação pode ser 100%. Você teve 100% da reação, só que desse 100% da reação, você tem 50% do R e 50% do S. Tá? Então, pureza óptica é diferente de pureza convencional. Tá? Então, polarímetro mede o desvio da luz polarizada em graus de um determinado composto. Então, o que é a rotação específica? A rotação específica é determinada um determinado comprimento de onda da luz que você está incidindo do polarímetro. Um dos comprimentos de onda é a raia D do sódio e uma determinada temperatura. A temperatura também influencia. Outro parâmetro que influencia é o tamanho da célula que você usou, quanto a luz teve que atravessar naquela célula e a concentração da amostra. Tá? Então você mede, esse parâmetro aqui é o desvio da luz polarizada que você mediu. Esse desvio aqui da luz, em quantos graus ela desviou. Tá? Além disso, você tem aqui o L, que é o comprimento da célula, né? E aí você tem a concentração que você colocou da substância aqui. Então tudo isso aqui você sabe, isso aqui você mediu, isso daqui você sabe. Com isso você sabe a temperatura, você sabe o lambda, e você calcula a rotação específica. Detalhe, você tem que saber quem é o solvente, tá? Porque a rotação específica varia com o solvente também. Então fatores que afetam: concentração, estrutura da molécula, lógico, comprimento da célula, comprimento da onda de luz, que está aqui o lambda, solvente e a temperatura. Então esses parâmetros têm que ser bem definidos para você ter uma rotação específica comparável. Cada composto opticamente ativo tem uma rotação específica característica. Tá? Se o destrógeno desvia 5 graus a luz polarizada, né, para horário, o levógeno vai desviar 5 graus, só que no sentido anti-horário. Então o número é igual, o sinal é diferente, né? Contrário. Um
destrógeno mais outro levógeno menos. Atividade óptica foi descoberta em 1815, tendo sido um aspecto importante na proposta do modelo tetraédrico para o carbono. Tá? Se o carbono fosse tetraedral, não tinha enantiomeria. O aparelho utilizado para medir a atividade óptica é o polarímetro. Enantiômeros possuem propriedades físicas idênticas, exceto sua interação com a luz polarizada. Vocês devem saber isso, né? Então aqui vocês têm dois compostos que são enantiômeros. Você tem os dois são 2-butanol, né? O nome deles é o mesmo, só que esse aqui é o destrógeno, esse é o levógeno. Veja aqui, o destrógeno é S e o levógeno é R, ok? Porque eu falei, R e S não tem nada a ver com mais e menos, ok? Então, qual que é o ponto de ebulição do S2-butanol? Qual que é o ponto de ebulição? Menos 114,7 graus Celsius. Ponto de fusão, desculpe. Ponto de ebulição, 99 graus. Ok, e do R? A mesma coisa. E a densidade do S aqui? 0,808. E do R? 0,08. Qual a massa molecular? A mesma coisa. O que muda? Só muda o desvio da luz polarizada. Esse aqui, que é o levógeno, desvia a luz polarizada em menos 13,52 graus. E esse aqui desvia mais 13,52 graus. Esse é o levógeno, esse é o destrógeno, esse é o levógeno. Veja, comprimento de onda raia D do sódio, 25 graus Celsius. Não sei que solvente que eles fizeram isso aqui, que não está mencionado. Mas basicamente é isso. Outro exemplo, né? Falando de pureza óptica. Se a gente tivesse esse composto e esse, são dois enantiômeros, né? É uma proporção de 98:2, significa um excesso enantiomérico de 96%, né? Porque seria excesso de um único enantiômero, né? Segundo excesso da mistura inteira. Com isso você consegue calcular o que a gente chama de excesso enantiomérico. Quanto que a gente tem um mais do que o outro, tá? O livro explica bem isso aí também, tá, gente? Eu estou passando bem rápido, porque tem muito conteúdo. Mas vocês vão lá, eles explicam cada um dos termos. Uma mistura 1 para 1 dos enantiômeros é chamada mistura racêmica. O que quer dizer uma mistura 1 para 1? Quer dizer que eu tenho 50% de um e 50% do outro, tá? Então, quando você tem metade, metade, nós temos uma mistura racêmica, que a gente vai falar já já o que é. Essa mistura é opticamente inativa. Por quê? Porque você tem um dos enantiômeros que desvia a luz horário, é o destrógeno, e você tem um que desvia anti-horário, que é o levógeno. Horário, destrógeno, anti-horário, levógeno. E ela geralmente a notação dela é mais menos. Significa que a mistura é uma mistura racêmica, a mistura dos dois. 1 para 1. Uma mistura racêmica tem quase sempre, tá, propriedades físicas diferentes dos correspondentes enantiômeros puros. Se um enantiômero equilibra com sua imagem especular, dizemos que ocorreu racemização, né? O fato de você ter essa mistura, que eles se equilibram, aconteceu racemização. Esse processo de formação da mistura racêmica chama-se racemização. Então, vocês têm a ideia aqui, o ácido tartárico, destrógeno, levógeno tem ponto de fusão 170 graus e a solubilidade aqui em água é 1.390 gramas por litro. Você consegue dissolver 1.390 gramas de qualquer um dos enantiômeros em 1 litro d'água, né? Ponto de fusão mesmo, porque lembra que a única diferença deles é o desvio da luz polarizada. Já o ácido tartárico mais menos significa mistura racêmica, onde eu tenho metade de um, metade do outro. Veja que o ponto de fusão é agora na faixa 204, 206 graus, muito maior. E a solubilidade não tem nada a ver com a solubilidade dos enantiômeros puros, né? Esse aqui é um dos ácidos tartáricos, esse aqui é o RR e esse aqui é o SS, tá? Que são os dois enantiômeros aqui do
do ácido tartárico. Quem é o RR e quem é o SS? Não sei. Não sei se é o levógiro ou o destrógiro, porque, como eu disse, não adianta, eu não olho aqui e sei qual é. Eu tenho que medir. Tem que alguém medir e me falar, ah, esse aqui é o levógiro, esse é o destrógiro, tá? Mas eu sei dar o nome. Eu sei dar o nome porque o nome segue uma regra. Destrógiro, o levógiro é uma medida, ok? Só para fazer mais uma brincadeirinha com vocês aqui, vejam, eu fui na Aldrich nesse ano aqui, faz um tempinho que eu já peguei, deve ter mudado o preço, tá? Tá em reais aqui. 100 ml, vamos tentar pegar uma quantidade igual, 100 ml de 2-butanol, tá? Custa R$ 196, 100 ml, tá? Veja que o 2-butanol aqui, essa molécula aqui, ó, essa molécula aqui, né? Se você olhar aqui, esse carbono aqui que eu estou mostrando, ele tem um grupo aqui que é metila, ele tem um metila, tem um H e um grupo que ele está mostrando que é o hidrogênio. Ele tem 4 grupos iguais, desculpe, 4 grupos diferentes ligados a ele. Então esse carbono é quiral, ok? Então essa molécula aqui é uma molécula quiral. Só que do jeito que ele escreveu aqui, qual dos enantiômeros ele está falando? Ele não está falando nenhum deles, ele está falando dos dois juntos. Isso aqui é uma mistura racêmica deles. Então quando ele vem de 2-butanol, ele está se referindo aqui, para um bom químico que sabe química orgânica, ele está falando da mistura racêmica desse álcool, do 2-butanol, esse álcool secundário. Então a mistura racêmica dele custa R$ 196, 100 ml. O que acontece quando a gente separa ele em um dos seus enantiômeros, que no caso aqui é o R ou o levógiro, tá? 1 grama dele, que vamos supor que a densidade é 1, que não é verdade, a densidade de um álcool é menor do que da água, né? Na verdade deve ser 0,8, aqui é 0,8 gramas, tá? 800 miligramas. 800 miligramas dele custa R$ 428. E 80 gramas aqui em cima custa 196. Então vocês percebem que a mistura racêmica é bem mais barato. Por quê? Porque para ter o R, eu tenho que ter um jeito de separar o R do S. E isso custa caro, tá? Tem as técnicas de separação, que chama-se resolução, são caras. Por isso daí é o preço maior. Agora vamos ver um outro comparação. Vocês entenderam, né? Eu gosto quando vocês entendem que eu posso fazer qualquer pergunta que eu quiser. A DL-prolina, essa aqui é uma outra notação para isomeria que eu vou falar depois para vocês, tá? Não tem nada a ver com RS, nem com levógiro e destrógiro, mas tem a ver com atividade óptica. Se é um aminoácido, todo aminoácido tem atividade óptica, tá? Tem um carbono aqui que é um centro estereogênico assimétrico. Ele está notando aqui que é mais menos, então isso aqui é uma mistura racêmica. A mistura racêmica de prolina, esse aminoácido, 1 grama custa R$ 128. Ok. O que acontece com a L-prolina, que é o isômero S? Tá vendo? O isômero S, 10 miligramas, cadê aqui? Ó, 100 gramas, vamos pegar 100 gramas. 100 gramas custa R$ 360. Mais ou menos o preço de 5 gramas aqui. Então, a L-prolina é mais barata que a mistura racêmica. É exatamente o inverso do outro, hein? Olha que mais estranho ainda, que eu vou falar agora. A D-prolina, que é o R, né? Ele custa 5 gramas, a mesma coisa que está aqui, esse aqui, ó, 5 gramas, ele custa R$ 1.000. Veja, o enantiômero aqui, um deles custa mais barato e o outro custa mais caro. Por quê? Aqui é simples, é a origem. Aqui foi de uma reação química que eu produzi uma mistura racêmica que eu tive que separar nos enantiômeros. Aqui, da natureza, eu já tenho um enantiômero que está puro. Tá? O aminoácido já está assim. Se eu quiser o outro aminoácido, eu vou ter trabalho para sintetizar, porque esse aqui é o natural da natureza, que eu consigo dessa forma já. Por isso que ele é mais barato. O outro, o R,
A D-prolina tem que ser sintético, tem que ser sintetizado em laboratório. Por isso ele é caro. Esse aqui é o caro. Quando você vai fazer a mistura racêmica, você tem que juntar metade do caro com metade do mais barato. Por isso que acaba a mistura racêmica sendo cara também, porque o R é caro. Entenderam? Quando eu falar de separação de enantiômeros, vocês vão entender. Por fim, aqui, se você olhar esse nitrogênio aqui, é uma mina, né? Você tem trigonal plano, você tem 3 grupos diferentes aqui, né? E esse aqui, quer dizer, é a imagem especular dele. Quer dizer, qual a relação entre eles? São enantiômeros? Não, não são enantiômeros. Por que eles não são enantiômeros? Porque eles têm um elemento de simetria chamado centro de inversão, cuja sigla é CI, tá? E o que é um centro de inversão? Essa molécula fica fazendo assim, ó. E isso faz com que ela tenha uma simetria, por incrível que pareça. Porque tem uma certa hora que ela tem um plano de simetria. Isso é o centro de inversão. Centro de inversão é um elemento de simetria, consequentemente, esse composto aqui não é quiral. Só para vocês terem uma ideia, no caso da amônia, onde esses 3 grupos são Hs, você tem 200 bilhões de inversões por segundo. Fatos importantes, né? Não existe correlação entre o sinal de rotação óptica, mais menos, destrógeno-levógico, e o arranjo espacial do grupo substituinte, se ele é R ou S. Aqui, eu já falei isso várias vezes, mas está mostrado aqui. Não é possível determinar a estrutura de um enantiômero medindo o valor de alfa, tá? Porque, como eu disse, não tem relação nenhuma. Não existe correlação necessária entre a designação RS e a direção da rotação de luz polarizada. Determinação da configuração absoluta, de você saber como está o arranjo espacial de uma molécula no espaço, você tem que fazer por método direto, você fazer um cristal e ver como esse grupo está no espaço através de uma análise de raio-x, de cristalografia com raio-x. Método indireto é correlação com um composto cuja configuração absoluta já foi determinada. Para vocês saberem um pouquinho mais sobre isso, dá uma olhada no livro que está descrito lá. Falou, essa aula ficou meio longa, mas é que eu expliquei tudo bem devagar aí, apesar de ter tantas transparências. Falou.